Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques, e mais um programa começando com muita alegria, com muita felicidade. Hoje nós estamos com o time incompleto. As Olimpíadas começaram, e aí metade foi para as Olimpíadas, outras ficaram aqui no Brasil, e é por isso que hoje nós temos a presença do grande Alan Della Bella, nosso psicólogo, nosso tesoureiro da AME Osasco. Enfim, seja bem-vindo, muito bom falar contigo, muito bom encontrá-lo logo cedo, pela manhã, já que estamos gravando o programa que vai ao ar daqui a pouquinho para vocês. Bem-vindo, Alan. Boa noite para quem nos assiste, bom dia aos amigos que estão aqui, né, acompanhando o nosso programa. Uma alegria muito grande, preparado para maravilhosas revelações de assuntos pouco explorados da doutrina espírita, e hoje eu tenho certeza que após assistir esse programa, muita gente vai ficar estimulada a ler sobre a Revista Espírita. A Adriana já vai apresentar o nosso convidado, vamos lá. Pessoal, hoje nós não temos o Alejandro Vera, nem a Fernanda, mas estamos com o Carlão, o grande Carlos, que está sempre conosco aqui na técnica. Obrigado, Carlos, pela ajuda. E como vocês sabem, aqui no canal a gente precisa do seu apoio. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, participe conosco, deixe sempre a sua pergunta e nos siga no Instagram. Carlos, depois você dá um sinal para nós aqui se nós temos aí algumas novidades, algumas notícias para dar de algum evento aí da AME Botucatu e de outras AMEs. É só dar um sinal para nós aí que a gente faz a chamada para você colocar na tela para nós. Então, para você que está nos acompanhando, como sempre grandes entrevistas aqui na AME Osasco. E você, hoje nós temos o querido Luiz Armando, grande Luiz Armando, amigo de longa data, muitas entrevistas pela Rádio Boa Nova, e vocês vão, como o Alan já contou para vocês aí, saber um pouco, não, vão saber muito sobre a Revista Espírita. O tema hoje são os aspectos reveladores nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier, mas antes, Luiz, um grande abraço, saudade de você, muito bom reencontrá-lo aqui, mais um bate-papo, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz, por ter aceito o convite e participar conosco. É um prazer estar aqui, bom dia a todos, bom dia, Adriano. Realmente a saudade é grande dos papos que tínhamos lá nos momentos que antecediam os programas, ou depois, não é? E mesmo dos programas que você conduzia com tanta habilidade, tanta competência, né? Que certamente fizeram a cabeça de muita gente aí pelo Brasil e pelo mundo, graças a essa prodigiosa ferramenta chamada internet, né? Sim. Então, estamos aqui para, dentro das nossas possibilidades, oferecer alguma coisa daquilo que nós recolhemos ao longo de vários anos de estudo, né, em torno da doutrina espírita. Muito bom. Pessoal, eu vou fazer uma enquete que combinei com o Alan antes de entrarmos no ar, o seguinte, vocês vão comentar aqui, fazendo um comentário aqui, o seguinte, quem já leu os 12 volumes da Revista Espírita? O Alan deu essa ideia, muito bacana. Então, comenta aqui, ó, quem já leu. E se leu, comenta qual ano gostou mais. Eu desconfio que 62 é o ano que a galera mais lê. Depois eu vou perguntar isso para o Luiz, se é isso mesmo. Mas vamos lá, eu quero que vocês comentem aqui. Quem já leu os 12 volumes da Revista Espírita, para quem aí conhece a revista, vale muito a pena. Luiz, e para começar o bastidor, para começar esse bate-papo aqui, trazer, né, sair dos bastidores e vir para o mundo real, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Eu e o Alan vai intercalando aí nas questões. Mas, Luiz, é o seguinte, quando nós falamos em aspectos reveladores da doutrina espírita em relação às obras de Allan Kardec, e do Chico Xavier, muitas pessoas falam assim, mas não tem novidade nenhuma chegando, é sempre a mesma coisa. E aí eu vou deixar a pergunta bem ampla, a gente vai controlando o tempo aqui, que eu sei que você manda muito bem e fala bem. Nós temos realmente aspectos reveladores nas obras de Kardec, ou já foi tudo esclarecido, está tudo desatualizado, o Cristo está precisando voltar de novo, né, retornar, Luiz, e trazer novidades. Conta um pouco para nós aí quais são esses aspectos reveladores nas obras de Kardec. Vamos começar com Kardec, Luiz. Eu acredito que, na realidade, Allan Kardec é o grande desconhecido, como eu disse há pouco aí para o companheiro, Allan, né? É o grande desconhecido. O Espiritismo não é conhecido. Infelizmente, as leituras que eventualmente se faça são superficiais e não há um aprofundamento. No que diz respeito a duas contribuições relacionadas a Kardec, então, nem se fale, né? Uma delas é Obras Póstumas, que é um livro fantástico, que inclusive tem o diário de Kardec lá, contando como ele de uma certa forma, iniciou nas pesquisas que resultaram no surgimento do Livro dos Espíritos, e nos próximos 12 anos, nas obras ditas básicas da doutrina espírita, né? Poucas pessoas conhecem. Outro dia eu assisti até um documentário Em Busca de Kardec, me parece, produzido aí por alguma empresa brasileira, que tem um senhor lá que perdeu uma filha e que sai à procura. Eu vi até espíritas
Adoro, que participaram do programa. Infelizmente, há um desconhecimento na própria França, naquela professora universitária que lá estava, a respeito do modus operandi de Kardec, né? Na realidade, o que ela conta naquele documentário não tem nada a ver. O Kardec mesmo conta isso lá na Revista Espírita, no livro Obras Póstumas, no seu diário, não é? Além de outros conteúdos fantásticos. No final do Diário de Kardec existe uma mensagem recebida por dois sensitivos em abril de 1866, que depois serviu para o Kardec compor praticamente toda a edição, quase toda a edição de outubro de 1866, e posteriormente, numa reconfiguração, no capítulo 18 do livro A Gênese. Poucas pessoas sabem disso. E ali, nessa mensagem, ou nessas mensagens que foram fundidas por Kardec, lá no diário que está lá, logo após justamente esse conteúdo que o Kardec produziu, né, como é que se desenvolveram as suas investigações e como foi fluindo aí a construção das obras básicas, né? Digamos, as puxadas de orelha que ele levou para corrigir determinados aspectos, os fenômenos com os quais ele convivia na sua casa, né? E nessa mensagem extraordinária de 23 de abril, ou 25 de abril de 1866, há prognósticos sobre o futuro, que provavelmente seja o presente, né? Inclusive antecipando que haveria uma explosão de suicídios, inclusive de crianças, que é o que está acontecendo, meu amigo. Nós vimos a semana passada uma notícia na Alemanha, falando a respeito da Inglaterra, dizendo que o número de suicídios infanto-juvenis no país britânico, né, multiplicou-se por 5 vezes em relação ao número de atingidos na mesma faixa etária pelo problema da Covid. Então, suicídio é um negócio sério. E por quê? Né? Bom, não é o assunto do programa de hoje. Mas nós temos aspectos muito instigantes, porque o Kardec diz assim: qualquer estudo da proposta espírita tem que ter necessariamente o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e a revista espírita, porque a revista espírita representa a atualização, representa o aprofundamento de aspectos sobre os quais a doutrina espírita fala com muita competência, né? Então, eu acho que o que nós escolhemos aqui para hoje é bem interessante, para quem lida, porque nós fomos atrás de questões relacionadas à área da saúde, né? Então, vocês vão ver que tem coisas muito legais aí. Alan, vamos lá, contigo. É legal o que o Luiz Armando está dizendo, para a gente refletir o seguinte, esses números da Inglaterra e do mundo, né, em países inclusive de primeiro mundo, já aconteciam, já estavam aumentando antes da pandemia, para que a gente não confunda isso com a quarta onda em saúde mental, né, que aumentou de fato a incidência do suicídio, mas já vinha acontecendo. Então, nada tem a ver com o que está acontecendo com a pandemia. Ela só agravou uma questão que já vinha acontecendo e que estava lá na revelação de Allan Kardec. Eu queria só comentar isso daí. Luiz, pegando... Com esses dados... Oi, pode falar. Agora voltou. Não tem essa conexão diretamente com a pandemia, mas com aquilo que a pandemia acaba impondo, que é o isolamento. A criança, ela tem que ter, o Alan sabe mais que eu sobre isso, que ele trata da saúde mental. A criança isolada, sem contato social, sem atividade, talvez, na área educacional, no relacionamento com seus coleguinhas, pressionada por papai e mamãe, pela situação econômica que todo mundo vive, muitas vezes mergulha na depressão, não é? E a falta, talvez, do apoio das questões espirituais, seja em nome de que proposta religiosa for, isso certamente é um fator predisponente, indutor e causador de muitos dos dramas pessoais dessa molecada que está morrendo aí, né? Mas isso aí dá pano para muita manga. Já então vamos lá, Adriano. Bom, nós selecionamos alguns aspectos do Chico e do Kardec. Vamos começar com Kardec. A primeira informação, eu acredito que reveladora, né? Ela está na Revista Espírita de fevereiro de 1867. Ali, Allan Kardec reproduz uma mensagem recebida em outubro do ano anterior por um médico chamado Sr. Deliens,
E essa mensagem é assinada por um médico chamado Morel Lavallée. E o Morel Lavallée usa o conteúdo apresentado pela proposta espírita de que, além dessa estrutura que estamos visualizando aqui, anterior a ela existe uma outra estrutura sutil chamada perispírito para nós espíritas, corpo astral para os hindus, corpo espiritual para Paulo de Tarso, por exemplo, para Saulo de Tarso, né? E antes disso existe o espírito, que é o operador do sistema. Então, o Dr. Morel fala aqui numa linguagem atual, nesse sistema integrado, existem doenças que são necessariamente causadas pela nossa falta de higiene com o corpo, que, aliás, a Covid aí, inclusive, despertou a atenção em relação a isso, a alimentação inadequada, talvez os excessos de uma forma, assim, nas atividades físicas, sem o descanso e necessário repouso para reposição das energias despendidas. Então, existem doenças que são necessariamente do corpo, mas existem doenças perispirituais. Essa é a novidade. E existem as doenças espirituais. Então, ele fala, inclusive, na mensagem muito interessante, sobre diferentes procedimentos para tratar cada uma delas, não é? Mas o Allan Kardec vai acrescentar ao longo do tempo uma outra informação fantástica, que existem as doenças causadas pela contaminação ambiental no que diz respeito aos fluidos espirituais, porque nós vivemos mergulhados num mar, num oceano de fluidos, né? E ele fala ambientes, por exemplo, onde existe assim uma concentração muito grande de fluidos negativos, causados por espíritos muitas vezes também perturbados e perturbadores, dependendo da nossa vulnerabilidade, do nosso campo imunológico, nós vamos acabar adoecendo em processos patológicos que nem sempre serão diagnosticados pela ciência convencional, pela medicina convencional. Até porque, aí está um tema também para polemizar, não é? Eu estive durante alguns anos desenvolvendo algumas atividades numa das áreas da Escola Paulista de Medicina, através de uma médica amiga, e a gente fez alguns seminários interessantes. E é interessante a gente registrar, né? Eu participei de cultos ecumênicos dentro da Escola Paulista de Medicina e vi que os profissionais que lá estão não são necessariamente isentos no que diz respeito às suas preocupações com a ciência. Eles têm, muitas vezes, o fator religioso arraigado neles, e eu não acho muito difícil imaginar um cientista que deixe-se deter em relação às questões da evolução da humanidade, do pensamento da humanidade, por conta de crenças e credos, não é? Então, a reencarnação, por exemplo, é um tema que é tabu, os caras nem querem ouvir falar nesse assunto, não dão nem espaço mental para eles mesmos raciocinarem a respeito. E existem constatações, através de outros caras ligados à própria medicina, né? Na área da saúde mental, como Ian Stevenson, como Hemendras Banerjee, que são caras que fizeram pesquisas seríssimas com dados estatísticos. O Ian Stevenson, além dos 20 casos que ele publicou no primeiro livro dele, ele morreu com mais de 2.000 casos pesquisados sobre o assunto da reencarnação, né, no mundo inteiro, financiado lá por um grande empresário, né? Então, oi, pode falar. Eu queria só botar num ponto aqui, eu acho que o Alan também deve ter ficado curioso nisso. Quando você fala de fluidos de ambiente, pegando o que nós estamos vivendo em relação à pandemia, e aí vamos ficar em Kardec, eu só vou dar uma pincelada lá nas obras do Chico e André Luiz, porque nós temos nas obras do André Luiz a comprovação, né, de que os espíritos produzem isso e trazem isso para a Terra por conta dos fluidos, ou seja, doenças, etc, utilizando aí dos miasmas e tal. E aí eu queria fazer uma ponte, falando de aspectos reveladores das obras de Kardec e do Chico, de que isso realmente foi produzido por nós aqui, esse vírus chegou de algum jeito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de que nós temos essas doenças um pé do lado de lá também, ou seja, isso que o Kardec coloca em 67, como você colocou, é o que nós estamos vendo agora, é uma potencialidade do que o Kardec falou lá atrás, ou seja, as doenças estão chegando, uma pandemia desse porte tem uma influência muito grande do plano espiritual nessa construção, utilizando esses fluidos negativos que nós produzimos ainda muito por vivermos num planeta de provas e expiações, Luiz?
Eu sugeriria a você, Adriano, e aqueles que nos acompanham, dar uma olhadinha no capítulo 40 do livro Os Mensageiros, no campo. Na realidade, André Luiz está experimentando, assim, com muita emoção, a sua primeira aventura no campo da volitação. Ele está acompanhando Aniceto, livro Mensageiros, é o segundo livro da série construída por esse extraordinário pesquisador, né? Identificado como o Carlos Chagas, né? Foi identificado muito antes do Chico morrer, só que, na verdade, o Chico pediu para guardar essa informação porque o Carlos Chagas, o sanitarista brasileiro, grande pesquisador, tinha descendentes vivos ainda, não é? Quando o Chico desencarna, saiu aí, o pessoal do ID, principalmente, fez uma matéria no Anuário Espírita daquele ano, mostrando, inclusive, a foto do próprio André Luiz, né, que é identificado como o Carlos Chagas, né? Então, no capítulo 40, o André está volitando com Aniceto e Vicente, que é outro personagem que faz parte da narrativa, e eles estão indo numa direção rural. E, na medida que eles começam a se distanciar da cidade, o André Luiz tem a atenção despertada por uma nuvem que paira sobre a cidade. E antes que ele fizesse a pergunta que inevitavelmente faria, ele evidentemente é aparteado pelo Aniceto, que é um instrutor espiritual, que é o grande personagem do livro, e diz que aquilo lá, na realidade, são emanações das criaturas encarnadas e desencarnadas que ficam flutuando aí no ar como uma nuvem mesmo. E que, dependendo da sintonia dos encarnados ou mesmo desencarnados, aquilo lá é absorvido. Seria talvez aquilo que nós podemos classificar como bactérias, né? Mas ele chama atenção para um outro fato, que é aí que eu acho que chega no ponto que você indaga, né? Ele chama a atenção do André, olha, dá uma olhada naqueles adereços daqueles prédios, e ao olhar para eles, o André Luiz vê nuvens escuras, impregnadas, arraigadas ali nas paredes. Então, estamos em 1943. O desenvolvimento das pesquisas em torno dos vírus ainda era muito incipiente. Hoje a gente tem aí uma profusão imensa, né? Mas aquelas estruturas, elas, na realidade, não têm vida própria. Elas simplesmente são, muitas vezes, absorvidas pelas nossas mentes em estados emocionais, psicológicos aí mais negativos, e desencadeiam esses processos. Eu acho maravilhoso a pesquisa em torno do vírus, né? Mas, na realidade, todas as pesquisas que são feitas, como tudo que acontece aqui na Terra, né? Não levam em consideração o espiritual. E o espiritual antecede o material, né? Então, nós podemos pressupor que aquelas formas que o Aniceto está apontando lá e pedindo para o André Luiz prestar atenção, são muitas vezes a gênese dos tais vírus, que nós sabemos que não tem estrutura física, ele precisa das estruturas de nós mesmos para poder se manifestar, né? Mas eu gostaria de voltar a Kardec ainda, não necessariamente nesse assunto, e depois a gente pode talvez voltar, porque nós estamos adiantando no tempo, né? Nós temos uma revelação no século XIX, a partir da metade, e temos uma revelação um século depois, porque se você olhar direitinho, André Luiz surgiu um século depois da codificação, não é? Sim. Então, já tinha dado tempo de parte da parcela da humanidade terrena, particularmente as radicadas no Brasil, porque o desenvolvimento do espiritismo na Europa feneceu depois da morte do Kardec, foi morrendo, com os continuadores dele, Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, isso aí foi fenecendo, e certamente foi necessário que aquele contingente expressivo que o Chico Xavier disse que o Emmanuel falou em 1972, quando se comemorava o aniversário do programa No Limiar do Amanhã, que o professor Herculano Pires e o Grupo Espírita Emmanuel faziam na Rádio Mulher, que é uma rádio, nem sei se vocês souberam que ela existia um dia, né? E depois foi vendida pelo Montoro para o Edir Macedo, né? E aos sábados à noite, das 7 às 8 da noite, tinha um programa fantástico. Quando se comemorou o primeiro aniversário, porque o programa começou em 71, logo após o Pinga Fogo, não é? Aí o pessoal foi lá em Uberaba ouvir o Chico Xavier. E entre as incríveis coisas que o Chico falou, que está lá no Google, graças a esse espírito benfeitor chamado Google, a gente tem isso aí guardado. O Chico disse que quando ele retornou da viagem para a Europa, ele perguntou para o Emmanuel onde estavam todos aqueles que ajudaram Kardec
a compor a base do espiritismo, porque o Kardec usou médiuns, não só aqueles poucos que estavam ao redor dele em Paris, mas se você olha o Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem mensagens de Havre, de Bordeaux, de várias localidades, que chegavam às mãos de Kardec para fazer as compilações e as adequações aos 28 capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, né? Então, na realidade, olha o que o Emmanuel fala. Entre o último quartel do século XIX, ou seja, os últimos 25 anos, e aquele momento que é 1965, porque é o tempo que o Chico voltou lá da Europa, entre 15 e 20 milhões de espíritos de origem francesa reencarnaram nas Américas e grande parte deles no Brasil, para justamente fazer com que o espiritismo se materializasse aqui. Então, se você olha a evolução do espiritismo de lá para cá, do final do século XIX, você vai ver aí aparecendo o Caio Barchuti, o Batuíra, Ivone Pereira, Zilda Gama, e vai, Chico Xavier em 1910, e esses médiuns fantásticos que nós temos aqui em São Paulo, em outras cidades do Brasil, que fizeram realmente o espiritismo ganhar respeitabilidade, porque até o pinga-fogo o espiritismo era marginal, né? Pode falar, Adriana, desculpa aí. Não, imagina, Luiz, isso também está na obra Entre Irmãos de Outras Terras, que é a viagem do Chico aos Estados Unidos, tem uma mensagem que ele comenta exatamente desse assunto, porque as pessoas questionam ele de novo, né? Tema particular, esses números particularmente, só está no Anuário Espírita de 1964. Sim. Que é quando surgiu. Agora, lá no Entre Irmãos de Outras Terras, tem uma outra coisa incrível, isso, né? É uma entrevista do André Luiz... É uma entrevista do André Luiz com Gabriel Delany. Exato. E o André, são 20 perguntas. E o André pergunta assim para o Gabriel Delany, que é um cabeça, né? Escuta, se o espiritismo é uma coisa tão importante assim, por que ele vai tão devagar? Aí o Gabriel Delany falou aquilo que é o lógico, né? Um século, em termos assim de evolução, não representa nada. E o grande problema do espiritismo está travado, vamos na nossa linguagem atual, né? É justamente o fato de que muitos saem daqui do plano espiritual diariamente para trabalhar em função dele. Só que chegam na Terra, fazem a coisa à sua maneira, criam as suas escolinhas. E se você fizer uma prospecção nos vários movimentos paralelos que surgiram aí, rivalizando, entre aspas, com o espiritismo e desaparecendo com seus causadores, você vai ver que aconteceu isso mesmo. Desde a Madame Blavatsky lá na Inglaterra, né, vinda da Rússia, passou pela França, Estados Unidos, voltou para a Inglaterra, criou a teosofia, mas ela era médium kardecista e negou tudo aquilo depois. Eu fiz um estudo da biografia dela recentemente e vi isso aí. Sim. Vê a eubiose, vê o médico que criou a eubiose, que é maravilhosa a eubiose, não sei se você conhece, mas eu assisti algumas palestras, fiquei assim babando. Mas o cara chega aqui, ele cria a sua própria escola, porque ele se acha que o espiritismo está superado. Kardec está superado. O Gasparetto. O som está meio entrecortado. Adriano, o meu também. Eu escuto a minha própria voz. Eu estou obsediado, mas vamos tocando aí, que eu acho que para quem nos ouve vai ficar perfeito. O Adriano tinha me adiantado a respeito da enciclopédia viva que era o Luiz Armando. E eu já tive uma boa noção quando visitei o canal que tem no YouTube e as informações que tem na internet sobre o Luiz Armando. Convido que ele fale um pouquinho desse canal para que estimule todos que estão nos assistindo se aproximar bastante desse conhecimento. Porque são citações de passagem dos livros de quem de fato leu mais de uma vez, de quem estudou a doutrina espírita. Ele vai falando das passagens das obras de André Luiz, e eu me recordo das passagens, eu li André Luiz, eu não posso ter estudado, mas eu li. Agora, lembrar capítulo, página, ano de lançamento, tá de brincadeira, só o Divaldo e o Luiz Armando que fazem isso, o Divaldo Franco, né? E ele já tocou em tantos assuntos aqui já no programa e até nos bastidores antes, né? Que trazendo aqui
um comentário a respeito do que está sendo dito, começando lá das energias, que ele falou inclusive de André Luiz. Talvez a gente perceba a influência dessas energias, né? E eu concordo com ele, a ciência devia também abraçar mais aquilo que é do espiritual. Em cada programa que a gente assiste, a gente vai chegando naquela máxima de que quem adoece é o espírito, e o corpo, a matéria, onde vai se manifestando esse adoecimento que a gente traz ao longo das vidas transatas, registrados ali no nosso perispírito, como o nosso convidado explicou muito bem. Mas a gente consegue, talvez pelo contrário, entender o que é essa influência da energia, né? Às vezes a gente associa a influência negativa de uma energia no ambiente que a gente está a um mal-estar em que estamos passando pelo momento e esquece da influência do ambiente, mas a gente consegue perceber essa influência de forma contrária. A gente vai, às vezes, num centro espírita, numa casa de oração, num lugar de luz, e se sente muito bem e percebe o ambiente, né? Fala, nossa, que ambiente maravilhoso, que energia boa que tem aqui, né? E a mesma coisa se dá do lado contrário, né? A gente às vezes não faz a associação, mas existe essa influência dos pensamentos negativos a todo momento em nossa vida. É claro que isso não está a rigor totalmente do ambiente, existe uma vulnerabilidade daquele que está encarnado, que acaba assimilando por uma questão de afinidade essas energias que vêm no ambiente. O Luiz Armando pode explicar melhor, a gente já vai falar de Chico, e eu quero que ele fale o tamanho que teve a influência da ida dele, visita presencial ao Chico Xavier em 75 e 76, que estava dizendo quanto que isso o influenciou, ou ele já estava fazendo essa trajetória de estudo sobre as revelações. É legal a gente saber um pouquinho dessa intimidade. Mas existe uma passagem que o Luiz também pode conversar aqui com a gente. Eu estou ouvindo minha voz aqui, confunde um pouco. Quando o Chico Xavier completa a sua maioridade material na Terra, faz 18 anos, o pai do Chico Xavier o levou a uma casa de prostituição. Não vou dar outro nome, não. Levou a uma casa de prostituição para que ele entendesse o que é a vida, tivesse lá o seu primeiro contato sexual com as mulheres. Era uma coisa, aliás, bem comum à época, dos pais fazerem isso com seus filhos e tal. E aí ele foi para aquele ambiente, aquela energia pesada, falando de energia, de ambiente, aquela energia que a gente sabe que está no entorno de uma casa dessas, né? E quando chegou lá, a luz do Chico era tão grande que ele transformou a energia do ambiente. Na hora que o pai dele foi buscá-lo, algumas horas depois, minutos depois, estavam as primas, as frequentadoras ali, as trabalhadoras ali daquele local, com o Chico Xavier ao redor de uma mesa, fazendo o evangelho no lar. Ou seja, ele conseguiu fazer exatamente o contrário do que o pai dele queria, né? Mas é a força de alguém que transforma o ambiente e é a força do ambiente que pode impregnar em alguém. Comenta um pouquinho melhor sobre isso, Luiz, e não deixa de falar também das informações que estão na internet. A princípio da internet, nós temos um blog que chama asrevelaçõesdarrevelação.com, asrevelaçõesdarrevelação.com, porque o Espiritismo está assim, permeado de milhares e milhares de revelações de interesse daquele que, de uma certa forma, procura respostas para as questões mais complicadas da vida. As revelações da revelação.com tem atualizações diárias, são mais de 2.000 artigos que são ali reproduzidos, né, estão ali disponíveis, e no rodapé tem uma profusão de informações, programas de televisão, programas de rádio, programas que fizemos ao longo do tempo, alguns seminários, né? Então é uma oportunidade de quem quiser pesquisar, porque nosso conteúdo fundamentalmente nasce das obras de Kardec e, no máximo, vai a Chico Xavier, principalmente André Luiz e Emmanuel, né, que são os grandes, talvez, personagens da história desse médium, que trouxeram realmente e fizeram a diferença, né, a partir de Emmanuel, no livro Consolador, um século depois do livro dos Espíritos, com 410 perguntas e respostas didaticamente organizadas, né? Agora, com relação a essa questão que o Alan colocou, realmente o indivíduo, seja Chico Xavier ou seja qualquer outro, é capaz de operar no ambiente onde ele se fizer presente, com a sua postura, com a sua ética, com o seu equilíbrio mental e emocional e espiritual,
ele transforma o ambiente mesmo, não tem essa de escolher, não entrar nesse ou naquele ambiente, né? Agora, nós podemos ter oração e vigilância para não nos contaminarmos com o ambiente, né? Que esse é o problema. Às vezes nós vemos a maioria cantando uma música e a gente entra na onda, né? Nós não precisamos fazer isso. Nós podemos influenciar, às vezes sutilmente, indiretamente, a médio e longo prazo, aqueles que nos observam, porque Jesus não escreveu absolutamente nada, mas a sua postura, o seu exemplo, realmente repercutiram muito, né? Quanto à minha ida a Uberaba em 75 e 76, Alain, eu era um estúpido de 22 anos. Não aproveitei. É aquela história que todos nós aqui mais amadurecidos falamos, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje aos 22 anos, eu tinha extraído o máximo. Eu tive o privilégio de estar no Evangelho no Lar, na casa do Chico, na quinta-feira à noite, com Elias Barbosa, que para mim naquela época era um ilustre desconhecido, né? Que era um cara que tinha, assim, uma convivência com o Chico já há décadas. Ele era professor da Faculdade de Farmacologia e realmente dava para tirar muito desses caras, né? Mas a gente estava com um grupo de jovens, todos eles, assim, meio que ainda imaturos, né? Na faixa dos 18 aos 24 anos, na verdade, foi muito rica a nossa convivência lá com o Chico, né? E até porque nós fomos orientados por ele conhecer a Antusa, que era uma sobrinha do Eurípides Barçanufo, surda-muda, que se fazia entender. Fomos conhecer o Joãozinho Lázaro na sua casinha modesta. Chico ia lá de vez em quando para auferir energias, porque havia um foco de luz que se irradiava sobre o poço, ainda poço daquele que no interior era comum, né, de manivela para puxar água lá do fundo, né? Fomos conhecer a dona Aparecida Ferreira no Lar do Pênfigo, depois nós começamos a fazer campanhas aqui para mandar remédios para lá, quer dizer, foi uma, né, Bacelli, esses caras nem existiam na época, né? Na verdade, estou falando dos caras que já eram mais maduros, que estavam ali ao redor do Chico, né? Então, na verdade, foi inspirador, né? Eu não precisei voltar lá de novo para me mergulhar assim, no conhecimento da vida do Chico. Em 89, nós fizemos uma ousada tentativa, eu e um maluco aqui de São Paulo, que hoje mora lá em Florianópolis, de fazer um perfil biográfico do Chico em vídeo didático para divulgação, né? Nós chegamos a fazer 43 programinhas, que estão aí disponibilizados hoje no YouTube, não é? E estão também disponibilizados no site Domínio Público do Ministério da Ciência e Tecnologia, para quem quiser fazer download, né? É claro que é um trabalho amador, né? Mas voltando lá à questão das reveladoras de informações, eu gostaria de chamar a atenção para mais duas. Tem mais, mas eu vou só falar mais uma para poder falar do Chico, que já se passaram quase meia hora do programa, né? Então, fala, Adriano, pode falar. Só lembrar a todos que estão nos acompanhando agora, nós estamos com o Luiz Armando, enfim, um entusiasta, um palestrante, a lista é longa, grande amigo nosso de longa data da Boa Nova. Eu lembro que entrevistei o Luiz Armando a primeira vez em 2010, foi o primeiro contato que eu tive com ele, trabalhamos durante 10 anos na Boa Nova, e é muito bom ouvi-lo, e aquilo que eu falei para o Alan, assim, conhece muito, sabe data, enfim, tem muita coisa interessante para ouvir. E Luiz, rapidamente aqui, só lembrar a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, se inscreva no canal, comenta, deixa sua pergunta, o Luiz vai voltar outras vezes aqui, e esse blog que ele comentou, Revelação das Revelações, vale muito a pena assistir, pessoal. E eu não sei se o Luiz autoriza ou não pedir isso fora do ar, me perdoe, Luiz, mas o Luiz, carinhosamente, todos os dias, isso está no meu status do meu celular, todo dia ele manda e eu jogo no meu status, então, para quem tem contato comigo, está vendo lá, ele manda uma mensagem de um livro. Eu faço isso lá no Instagram do Mochileiro Espírita também, mas eu faço só com frase. O Luiz manda o texto todo das obras, é muito parecido, e eu comecei isso na Boa Nova junto com o Luiz por conta dos mensageiros também. Então, não sei se o Luiz me autoriza a falar isso, e aí entra lá no blog, pede o contato dele, tenho certeza que vocês vão receber, vão gostar. E Luiz, rapidinho, eu tive a felicidade de ir a Minas também, conheci, entrevistei por longas horas o Arnaldo Rocha, que foi assim, enfim. Então, é muito interessante, você comentou aí. Luiz, eu queria rapidinho, para a gente falar do Chico, eu queria que você comentasse, você não vai dar tempo de falar tudo, mas pegando um gancho, o seguinte, para você, qual as duas ou qual as três, eu sei que você fala bastante, fala bem, mas bem rápido, quais as três maiores revelações de Kardec para você, para o Luiz Armando, hoje aqui no Ame Osasco, e você,
quais são os três aspectos reveladores que para você assim, foi incrível, foi sensacional e que a humanidade ainda não tem noção disso? Primeiro, a sobrevivência da alma. Essa é talvez a mais importante das revelações. A segunda, do mecanismo indutor do processo de evolução, que é a lei de causa e efeito, né, que na realidade eu acho que é pouquíssimo conhecida, mas que nos coloca diante dos efeitos daquilo que nós causamos na nossa vida e na vida dos outros. Nós vivemos um universo de causalidade e não de casualidade. Então, sobrevivência, reencarnação e comunicação dos espíritos, pelo amor de Deus, isso aí é a minha vida, cara. Até hoje eu fui muito, muito, muito ajudado por grandes amigos espirituais, às vezes até não identificados, apenas identificados como um espírito amigo, através do nosso irmão Rubens Germinazzi, que você conheceu, que era do Lembrando o Chico Xavier lá da Boa Nova, ele é meu vizinho aqui. Nós trabalhamos na casa dele no Evangelho no Lar durante 35 anos, nas noites de domingo, conheço profundamente. Vi nascer muitos dos livros que o Ideal produziu, né? Então, através dele vieram muitos recados, em momentos assim angustiantes de minha vida familiar, profissional. Os caras estavam ali na retaguarda falando, oh, meu, confia mais, acredita em Deus, vá em frente. Então, esse suporte espiritual, meu irmão, é maravilhoso, e só a mediunidade para nos dar essa convicção. Aí, meu pai desencarnou, já se manifestou várias vezes, a minha mãe no dia que morreu, agora dia 21 de junho, né? Imediatamente eu já estava tendo notícias dela, através do meu pai, cara. Que coisa melhor que isso? Eu não precisei de chorar. Eu vou te falar, confessar uma particular. Eu só fui conseguir chorar agora, um mês depois. Eu não conseguia, eu tinha vontade de chorar, mas não conseguia. Porque está tudo tão claro dentro da minha cabeça, meu irmão. Então, vamos voltar lá no Kardec. Eu queria falar umas coisinhas do Chico muito importantes, né? A primeira, outra coisa, talvez um outro dia, se vocês quiserem, a gente volta a falar, porque uma outra revelação importante, nós estamos falando em século XIX, a psiquiatria, que tem relação direta com o trabalho do Alain, né? Na verdade, era muito incipiente. Nós sabemos pela história, né, que Salpatrieri, no final do século XVIII, foi objeto assim de uma invasão dos revolucionários que soltaram todos os nossos irmãos insanos mentalmente. Aí apareceu na história um outro personagem missionário chamado Felipe Pinel, que começou a fazer a separação dos diferentes casos de loucura. Mas o que tem Kardec a ver com isso? Bom, Kardec vai apresentar uma versão na Revista Espírita sobre a diferença entre a loucura patológica e a loucura obsessiva. Isso é revelador, porque isso não era considerado. Agora, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, o CID-10, lá da Organização Mundial de Saúde, até contempla a existência dos problemas psiquiátricos causados por influências provavelmente espirituais, né? Então não vamos falar muito disso. Outra coisa interessante nas revelações, aconteceu na Argélia uma epidemia que foi causadora da morte de muita gente na Argélia. E chegou ao conhecimento de Kardec sobre um padre, um cura, né? Como eles chamavam na época, chamado Bizet, que havia desencarnado, mas deu a sua vida para salvar a vida de outros e cuidar dos doentes atingidos pela epidemia da região, né? E ele vai ser evocado na Sociedade Espírita de Paris, que era uma forma como Kardec procurava estabelecer conexões com o plano espiritual, para receber as homenagens da comunidade espírita ali da Sociedade Espírita de Paris. E ele vai contar o que ele viu, padre que era, né, preso ainda aos condicionamentos da Igreja Católica, que ele representava, e ele vai dizer que quando ele passou para o mundo espiritual, ele foi assediado por milhares de pessoas que ele havia beneficiado, que haviam desencarnado em função da epidemia, e ele ficou assustadíssimo, porque as pessoas estavam com fome, com mãos mastigadas, mordidas, e evidentemente o Kardec vai dar a sua explicação sobre isso. Aí, vamos pular aqui para o século XXI, uns meses atrás eu assisti no Netflix
por indicação de um filho meu, uma parte de uma série chamada Mistérios Não Esclarecidos. Dentro desse conteúdo existe um documentário feito lá no Japão, o ano passado, para celebrar os 10 anos do tsunami de Fukushima. Olha, cara, é surpreendente, porque é uma região de Fukushima onde as pessoas eram, assim, crentes na ideia da sobrevivência. E aí eu vi como o Brasil está na vanguarda mesmo, porque milhares de motoristas de táxi, cidadãos, monge budista, foram assediados por espíritos desencarnados praticamente materializados, pedindo roupa para se aquecer, pedindo comida para matar a fome, porque lá não tem desobsessão, lá eles não têm esse conhecimento, eles só acreditam na sobrevivência, mas não têm noção daquilo. 10 anos depois da ocorrência, olha que coisa incrível, e o Kardec já tinha dado uma resposta sobre esse caso de Sétif, lá do Padre Bizet, explicando por que os caras mantinham a ideia da fome. Um outro fato interessante, relacionado também com a atividade do nosso Alain, é a questão dos sonhos, né, tão bem explicada lá nas questões 412 a 400 a 415 do Livro dos Espíritos, eu acredito que a numeração é essa. Mas o Kardec fala que em 1866 ele passou algumas semanas doente, e ele era, durante os estados febris em que ele mergulhava, muito incomodado por sonhos, mas ele teve um sonho revelador. Um dia ele teve, assim, a visão de estar diante de um grupo de pessoas que discutia sobre alguma coisa e havia escrito na parede alguma coisa dizendo que a borracha revestindo a roda conseguia fazer com que ela conseguisse evoluir a uma velocidade de 4 km por hora. É o embrião do pneu, que no futuro vai... Então ele ficou assustado e anotou aquilo lá. Como ele estava doente, ele tinha contato com o Dr. Demeury, que foi um médico francês de Lille, que na verdade desencarnou, mas tinha se convertido ao espiritismo e se tornou no Bezerra de Menezes da sua região, e um grande, ardoroso estudioso do espiritismo e amigo de Kardec. E o Kardec tinha uma consulta com o espírito do Dr. Demeury no dia seguinte. Então ele propõe a dúvidas que lá foi uma fantasia ou foi uma experiência real. E o Dr. Demeury diz que não, olha que coisa, ele não tem a condição de responder isso. Qualquer coisa que eu falasse seria um prognóstico arriscado. Mas eu vou me informar com quem sabe e trago a resposta para você. No dia seguinte, o Dr. Demeury volta e fala, realmente o que você teve foi uma visão. E o pior de tudo, ele vai falar o seguinte, olha, aqueles caras eram todos espíritos reencarnados, não são desencarnados. E durante as madrugadas, eles se reúnem, porque todos eles não se conhecem aqui no plano físico, mas eles se reúnem para discutir entre si o quanto a pesquisa de um evoluiu, para trocar informações, para que em algum momento, ali na frente, realmente aquilo se materialize no nosso plano. E a história registra que em 1880, um escocês veterinário conseguiu produzir o primeiro pneu com câmara de ar, que é o Dunlop, não é? Olha que coisa incrível. Então, Kardec tinha visto uma coisa que ia acontecer lá na frente. Vamos pular Kardec e passar para o Chico Xavier. Luiz, vamos falar... Oi. Eu gosto para fazer, Luiz. Pode. Sim. Ô, Alan, assim, Luiz, o Alan é um empresário de mão cheia. Enfim, ele vai falar que não, mas, enfim, a costelaria, a Clínica Ânimos, pessoal, @ Clínica Ânimos Oficial. Psicólogo, psiquiatra, terapeutas, enfim, vale muito a pena. Ô, Alan, uma brincadeira aqui, o Luiz gosta bastante, a gente tem muita amizade para isso. Assim, as pessoas precisam ler a Revista Espírita também, porque tem muita coisa ali que dá para descobrir, dá para fazer, né? O Kardec vai trazendo, que o cara descobriu o pneu, se tivesse lido, feito antes, pô. Alan, vamos lá. Nada assim muito a acrescentar na fala do Luiz, um profundo conhecedor, inclusive de psicologia e tudo mais, porque isso que ele está dizendo, a gente vê acontecer na prática. Claro que as revelações de um sonho de um missionário são revelações missionárias, são revelações grandiosas, mas dentro da nossa particularidade, da vida singela e anônima de cada uma pessoa, da mais simples que for, eu vejo isso no consultório, vindo nos assuntos de trás para frente, né? Eu vejo que todos nós temos revelações, todos nós temos inspirações
proféticas que dizem respeito à nossa própria vida. A gente deve dar mais atenção a esses sonhos reveladores, a essas intuições, a esses pensamentos que surgem, entre aspas, do nada, como disse o nosso irmão, não tem nada que venha do nada, né? Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão para acontecer em nossas vidas. Então, a gente percebe dentro do set de psicologia essas revelações acontecendo na vida dos pacientes, essas intuições, né, que são ali transformadoras em nossa vida. Um pouquinho atrás, quando ele também comentou a respeito da diferença, da loucura, da obsessão, do que é do espírito, do que é de fato da psique humana. O doutor Alejandro não está aqui hoje, mas ele sempre costuma falar do diagnóstico diferenciado, a importância de se aprofundar o olhar no ser espiritual que está diante de nós. O espírito é que adoece. E para a gente não errar diante de um tratamento que envolve essa enfermidade tão horrível, que é a loucura psicológica ou a própria obsessão, elas andam muito próximas uma da outra. A gente não erra quando a gente é dentro de um tratamento, dentro do olhar familiar, dentro de como nós nos enxergamos na vida, a gente abordar todos os fatores, o científico e o espiritual, nem cometermos o erro de não considerar a parte espiritual e tentar tratar só no médico, e nem cometer o erro de desconsiderar a ciência e tratar só no centro espírita, só na religião, um processo obsessivo, um processo de loucura, mas abarcar todos eles, buscando o atendimento da ciência humana, com psicólogo, com psiquiatra, com médico especialista, nas mais variadas nos mais variados tratamentos diferenciais. Também buscar o cuidado espiritual, a religiosidade intrínseca dentro da sua doutrina religiosa, né? Claro que, na minha opinião, puxa a sardinha para o lado do espiritismo, é o aspecto religioso. A gente sabe que ela é formada por 3 aspectos, né? Mas dentro do aspecto religioso é a que melhor trata o fenômeno obsessivo, né? É a que mais se debruçou para estudar, para entender, para tratar, né? É a mais eficaz, na minha opinião, mas ela não é a única. Aliás, tem muita coisa parecida com nome diferente nas outras religiões, né? A gente incluir esse aspecto espiritual na religião que a gente abraça é muito importante, porque daí com certeza a gente vai estar no caminho certo, no tratamento de qualquer problemática dessa natureza. Mas muito bom, vamos tocar o barco, tem muito assunto ainda. Então, oi, fala, Adriano, fala. Pode comentar o que o Alan falou, que é importante, e aí na sequência, a gente tem aí mais, vamos colocar 14 minutos, então na sequência você entra com os aspectos do Chico, a gente só vai te ouvir. Pessoal, para quem está nos assistindo, a partir de agora é palestra, ninguém fala mais nada e toca o barco, Luiz, é contigo. Eu estava de olho aqui no reloginho que está na minha frente aqui, ó, para controlar o tempo, faltava 15 minutos quando eu percebi que você também baixou a cabeça, deve ter sido para olhar o tempo. Mas é claro que não dá tempo, né, Alan, da gente falar sobre isso, mas Kardec não só levanta a ideia da loucura patológica e obsessiva, mas apresenta um caso, 2 casos, e ele comenta que é necessário realmente que o paciente analisado ali pelo profissional conte com um profissional que tenha pelo menos uma base a respeito da questão obsessiva, porque hoje não existe praticamente confinamento, né? Mas na época de Kardec era uma coisa cruel, até os tratamentos que a psiquiatria utilizava, né? Com lobotomia futuramente, com aqueles tratamentos radicais, né? Eram cruéis demais e não resolviam nada, né? Pelo contrário. Então ele fala assim, se a pessoa está apenas dentro de um quadro de loucura obsessiva e vai ser internado num hospital onde ele vai ficar segregado, misturado com loucos patológicos, ele tem grande chance de ficar louco também, né? Mas isso acho que já passou. Talvez numa outra oportunidade a gente possa voltar ao assunto. Vamos falar de 3 coisas. A gente separou mais do Kardec e do Chico, mas o tempo é implacável, né? Mas olha aí, ó. 1935, a gente aqui não tinha nascido, provavelmente estava lá no plano espiritual pensando se ia ou não ia, né? Esperando chegar quem ia nos receber, nossos futuros pais. E, na verdade,
na cidade do Rio de Janeiro, capital da República, a Câmara Municipal discutia a questão da cremação, porque lá na Europa já se estava usando esse procedimento, tal, mas como a Igreja Católica, quem cuidava dos cemitérios da localidade, havia uma resistência muito grande. Estudando aí, eu falei da história da Blavatsky, do Coronel Parker, né? Henry Olcott Parker, que foi, durante 11 anos, uma pessoa que conviveu diariamente com a Helena Blavatskaya. Na realidade, o que acontecia foi o seguinte: ele foi o grande causador da primeira cremação nos Estados Unidos, em Nova York. E a gente vê que a dificuldade que ele teve lá por conta de religião, de opinião pública, foi cruel também. Mas lá no Rio de Janeiro, em 1934, 35, a Câmara discutia esse assunto. Havia muita discussão. Humberto de Campos, o escritor que já havia desencarnado em dezembro de 34, transmitiu uma mensagem dando o seu pitaco. Mas o jornal o Globo mandou lá para o Pedro Leopoldo um jornalista chamado Clementino de Alencar, que na realidade era para fazer uma entrevista e ficou 3 meses pentelhando o Chico lá, não é? E entre as coisas que ele perguntou foi a respeito dessa questão da morte. E o Emmanuel saiu-se para encurtar o tempo, né, com a seguinte resposta: o tempo necessário para que haja o desligamento da estrutura semimaterial conhecida como corpo espiritual do corpo físico são pelo menos 50 horas. Então não deve-se fazer a cremação antes desse tempo. Felizmente, a discussão naquela época, por causa da mensagem de Humberto, acho que assustou o prefeito, assustou os vereadores, e ficou postergado. A partir dos anos 70, a cremação voltou a ser assunto. São Paulo aqui com o crematório, depois o Embu, né? E lá no Rio também. Então, na verdade, o que acontece é que a nossa legislação prevê 72 horas, embora a gente tenha conhecimento que hoje existem alguns outros estabelecimentos que fornecem a possibilidade daquele que quer ter o corpo do seu familiar incinerado, né? E eles conseguem abreviar esse tempo burlando a lei, né? Bom, isso foi em 1935, 50 horas para, pelo menos, esperar o cara desligar da carcaça, com exceção do acidente grave, que a gente sabe, o próprio Emmanuel, o próprio Kardec e o próprio Chico vão falar sobre isso também. Um acidente radical, uma queda de avião, uma trombada de carro, é outra história, outra situação, embora ninguém esteja ao desamparo, né? Mas aí vem o problema do transplante. Aí aconteceu, em 1968, o primeiro transplante realizado aqui no Brasil pelo Dr. Zerbini, aqui na Vila Mariana, e foi logo após o transplante lá da África do Sul com o Dr. Christian Barnard, né? E jornalista é fogo, né? Algum jornalista mais velho conhecia lá a reportagem do jornal o Globo, que, por sinal, na realidade saiu fragmentada num livro chamado Palavras do Infinito, publicado aqui em São Paulo pela LAC, né, que reúne alguns contextos maravilhosos, alguns dos quais ocorridos no Teatro Municipal de São Paulo, onde, perante 500 pessoas, o Chico Xavier, jovenzinho, né, psicografou algumas mensagens, inclusive uma saudação do Emmanuel em inglês, que só podia ser lida contra o espelho ou contra a luz, né, que era a tal da mensagem especular, e pior de tudo, em inglês, coisa que o Emmanuel provavelmente teve que fazer um exercício para poder se comunicar nesse idioma. E o Chico teve que também se virar para transferir para o papel aquilo que o Emmanuel estava dizendo. E parte desse conteúdo está justamente no Palavras do Infinito, uma mensagem do Nilo Peçanha, que é o ex-presidente do Brasil, falando sobre a realidade brasileira em 1935, né? E existem algumas partes das entrevistas do Clementino. Porém, em 2010, um pouquinho antes, quando foi se celebrar o primeiro centenário da morte do Chico, descobriu-se lá no Centro Espírita, acho que Amor e Caridade do Simonetti, lá em Bauru, numa estante lá, num canto qualquer, toda a coleção de jornais. Pediram autorização, mandaram para o ID pediu autorização para o Globo e reproduziram isso num livro chamado Notáveis Reportagens de Chico Xavier. Sensacional, vocês têm que ler. Bom, então, 1968, o transplante aconteceu, João Boiadeiro foi o doador e morreu o que recebeu, porque não se sabia nada sobre a questão da adaptação do corpo, do coração novo no corpo velho, né?
Na verdade, esses problemas de rejeição foram superados com o tempo. Hoje nem transplante quase se faz, porque tem o stent, né? Tem esses procedimentos menos radicais. Mas algum jornalista foi lá perturbar o Chico, né? Perguntar se o Emmanuel falou aquele negócio lá atrás, será que o cara que doa o coração não sofre? Não passou 50 horas, tem um tempo regulamentar para tirar o coração do falecido, ou a peça, ou o pulmão, ou o rim, ou qualquer outra peça do corpo do cara, né? E aí o Chico falou assim, olha, aqui do nosso lado está o André Luiz, e ele está dizendo que essa situação só vai perturbar quem tem dívidas a resgatar com as leis de Deus. Mas, de maneira geral, a partir do momento que o corpo simplesmente foi considerado não funcionando mais, né, praticamente morreu, inicia-se um processo acelerado, né, que vai, na realidade, gerar dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono produz um efeito chamado acidose. E essa acidose produz uma anestesia no sistema nervoso do corpo físico, então praticamente não sente nada, aquele que vai doar sua peça. A menos que ele tenha arrancado o coração de alguém lá sem a sangue frio em vida passada, que não é também uma coisa totalmente desprovida de sentido. Então, essa situação também abrange a questão da cremação. Eu, ao longo dos anos, ouvi muitas perguntas em relação a isso, porque as pessoas não querem ser sepultadas, mas também têm medo de ser queimadas. E aí essa resposta trazida pela cremação, que serve para doação de órgãos, que serve para cremação. O outro acontecimento, está acabando o tempo, né? 2 acontecimentos finais. Nos anos 80, aconteceu nas imediações de Ribeirão Preto um acidente de carro que acabou resultando na morte da dona Laura Maria Machado Pinto, suas 2 filhinhas, o anfitrião que a recebia lá, que era o pai da amiga dela, que foram passar uns dias de julho, mais ou menos nessa época. Ela já estava na iminência de voltar a São Paulo, ela era esposa de um publicitário, na verdade, voltando de uma visita que o anfitrião fez na casa de um parente próximo ali, numa estrada daquelas estradas vicinais, fim de tarde, um caminhão saiu da sua pista, passou por cima do carro dela, explosão. Na mensagem que ela escreveria meses depois para o marido, um publicitário aqui de São Paulo, que está num livro chamado Continuidade, lá do Rubem Germinazzi, na verdade o que vai acontecer é que ela se viu sentada no asfalto, é fim de tarde, os carros todos parando para ver o que aconteceu, o carro pegou fogo, não é? As 2 filhinhas abraçadas a ela, gritando, e o amigo que a recebia lá desmaiado no chão, a amiga meio atordoada, mas ela viu ali um pouquinho à direita um grupo de ambulâncias e pessoas. E de repente, daquele grupo de pessoas, desprendeu-se uma senhorinha que veio na direção dela e falou para ela se acalmar. Na verdade, ela podia ser chamada de Vovó Carmela. Ela nem lembrava que tinha uma Vovó Carmela na sua ficha existencial atual, porque ela morreu antes da menina, antes da Laura nascer. E a senhora falou o seguinte, olha, os acontecimentos imprevisíveis na Terra estão marcados para acontecer no plano espiritual, e nós estamos aqui para assisti-los. E a partir daí, ela perdeu a consciência, foi colocada na ambulância para um hospital ali nas cercanias da cidade onde estava. Isso confirma a questão 160 do Livro dos Espíritos, que lá na porta de saída vai ter gente nos esperando. Mas existem outros fatos, eu não vai dar tempo de falar, mas tem coisas incríveis envolvendo o Chico a respeito disso, não é? Inclusive a dona Esmeralda Bittencourt, não é? Que foi uma grande amiga dele, que é a duquesa de Nemours, a mulher lá da Catarina de Médici, a mulher que fez a cabeça da Catarina de Médici para desencadear a noite de São Bartolomeu em 24 de agosto de 1572. Para terminar, né, as colônias espirituais. A gente já tinha informação dos celtas, que o Kardec aborda na Revista Espírita, nós temos as informações do Swedenborg, e nós temos as informações da Maria João de Deus, 9 anos antes do André Luiz vir lá com o nosso lar, e o Tarcísio lá falar pro André das diferentes planos existenciais, subplanos existenciais, que estão ao nosso redor, de onde viemos e para onde voltaremos. Então olha,
se isso foi instigante para vocês, tem muito mais. Quem sabe um dia a gente possa voltar, que são 11 horas e 18 minutos em São Paulo, né? Acho que falta 1 minuto e meio para acabar o programa. Muito obrigado pela atenção, espero ter sido útil. E estamos à disposição para o Alain, para o nosso querido Adriano, não é? Para um dia ou outro aí voltarmos para trazermos mais informações para que vocês se interessem pelos conteúdos instigantes do Chico e do Kardec, principalmente do Kardec, né? Luiz, é muito bom ouvi-lo e eu fico muito, muito feliz. Luiz, saindo do tema rapidinho, 10 segundos, dê um abraço muito forte do Rubens Gimiasi, sou apaixonado por ele, grande amigo, e tive a honra de entrevistá-lo várias vezes. E, pessoal, tudo isso que o Luiz está contando aqui, no site da Rádio Boa Nova, eu pesquisando outro dia lá, os programas que eu apresentava, chamado Roteiro, ainda estão no ar, ainda estão no site, alguns, não sei se todos, mas procure os programas com o Luiz, porque a gente tinha 2 horas de programa e isso tudo ele falava muito. Se vocês ouviram um programa onde ele fala sobre o acidente de um ônibus escolar em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, enfim, região interior de São Paulo, é fantástico porque ele vai falar dessas doenças. E, Alan, rapidinho, Carlos também, para quem nos assistiu hoje, esses livros de bolso, e eu tive a grata felicidade de ganhar alguns do Ideal, que não tem mais, não existe mais a editora, são livros raríssimos, e o Rubens ajudou a completar minha coleção de todos os livros do Chico, está na minha estante aqui, por conta da Boa Nova eu usava muito e uso até hoje. Tenho 2 livros autografados pelo Chico. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque são livros de mensagens de mortos, né? Mas é só para a mãe, é só para o pai. Tudo isso que o Luiz falou estão nesses livros, né? São livros de mensagens que, se você ler com os olhos apenas da leitura normal, você vai achar que é um filho falando com a mãe. E o Luiz faz muito essa amarração. Então, procura esses programas na Boa Nova, procura no blog do Luiz, que vocês vão encontrar e vocês vão ver a relação o tempo inteiro das obras do Chico, das obras de Kardec, com o que está acontecendo e com esses livros, porque eles trazem essas mensagens dentro de umas cartas que a gente acha que não tem nada a ver, só está falando mãezinha, e não tá. Alan, eu vou pedir sua autorização, você que manda no programa, o que você achou do convidado? Gostou ou não? É fera ou não? Eu acho não, viu? Eu falhou um pouco conta, sim. Gosto sim. Fala assim. Não estou te ouvindo, eu estou ouvindo minha voz, então você me desculpa, né? E que você tem aí a sua estante completa de alguns livros de todos os livros do Chico. Eu tenho um em especial que eu já li mais de uma vez, que chama As Cartas de Chico. Um livro pretinho, pequenininho, com várias histórias de psicografias que ele fez, né? E que, de fato, a gente encontra grandes ensinamentos nessas histórias de vida, né? Como a espiritualidade é presciente, como as coisas acontecem, como tem que acontecer, e como tudo tem uma finalidade. Até aquilo que a gente entende como uma grande tragédia na nossa vida tem uma finalidade divina própria da evolução e uma conversa íntima com a história de cada um que está diretamente envolvido a uma tragédia ou indiretamente ligado a esse familiar. Para encerrar, a profunda gratidão por conhecer hoje o Luiz Armando, a quem eu já levanto a mão para que a gente convide novamente, né? É um conteúdo bacana, eu sei que ele tem lá no blog dele as revelações da revelação, que todo mundo agora vai entrar, né? Mas aqui no nosso canal, nesse modelo de entrevista, é muito bacana, é muito prazeroso ouvir tanto conhecimento, tanto embasamento, tanta informação, que cala fundo no nosso coração e é significativo na nossa vida. Essas revelações que ele trouxe, e das quais eu também me apoio para me transformar em uma pessoa melhor, essa luta constante que a gente faz para tentar ser mais assertivo na reencarnação, são fundamentais nos paradigmas da nossa vida para as escolhas que a gente faz. Saber que a vida continua, saber que tem reencarnação, saber que ninguém morre, saber que uma vida no mundo espiritual, ver que o tempo todo estamos amparados, faz com que a gente tome as melhores decisões. Estamos aqui, sobretudo nesse momento de ações. Então é muito importante conhecer, vezes. Obrigado, Carlão, obrigado, Adriano, e obrigado a todos que nos assistem. Boa noite aí para vocês, bom dia aqui para nós. Alan, eu que agradeço, obrigado mais uma vez. Carlos, muito obrigado por ter colocado
blog do Luiz. Luiz, agradecer você, está convidado desde sempre, muito obrigado, fiquei muito feliz, sei que posso contar com você sempre, desde a época da Boa Nova, e é sempre um prazer ouvi-lo, reouvi-lo, enfim, estamos juntos, muito obrigado, e muito obrigado mesmo por ter nos ajudado. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Agradeço pela oportunidade e quando quiserem ouvir outros aspectos, porque existem milhares de informações, a gente está sempre à disposição, porque a cabeça aqui é grande, para caber muita informação mesmo, e a boca fala com muita ansiedade, né? Acho que o Alan já devia poder, acho que até me inscrever para me tratar com ele, que eu sou muito ansioso. Pessoal, eu muito pelo carinho, ótima noite a todos. Vocês são sempre aí o nosso objetivo, o nosso foco de sempre. Muito obrigado pelo carinho. Carlão, mais uma vez, muito obrigado. Deu show na nossa transmissão. E não se inscreva, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Sigam lá o blog, acompanhem o blog do Luiz. E, claro, siga a gente no Instagram também, é o Osasco. Um abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.